Os ciclos da Lua na astronomia ancestral. Durante a minha pesquisa aos calendários e astronomia ancestral, a Lua foi a grande protagonista. Foi em torno dos seus ciclos que a maior parte deste estudo e cálculos incidiram. Esta foi uma realidade da qual não estive sempre consciente, já que esta pesquisa teve início sob uma configuração totalmente abstrata, apenas baseada em números e séries numéricas, sem poder reconhecer do que se tratava exatamente. Contudo, mais tarde, quando me foi possível organizar todos estes números e cálculos, foi quando pude confirmar que a trama de espaço-tempo da Terra não é apenas a trama da Terra, mas sim a trama da Terra e da Lua. É incrível como os ciclos da Lua, explicados pela astronomia ancestral, podem descrever a dinâmica da Lua com a Terra, da Terra com o Sol e da Terra com o Universo. A astronomia ancestral descreve os movimentos e ciclos lunares com ritmos e padrões explicados em sequências de números, ordens e grandezas existentes na base da nossa matemática, geometria, na ciência, em oráculos, assim como em escrituras sagradas. São muitos os exemplos de valores numéricos, conceitos e ordens usados nas diversas culturas que nos remetem aos ciclos e órbitas da Terra e da Lua descritos pela astronomia ancestral. O encontro com os ensinamentos astronómicos ancestrais permite estabelecer a ligação entre a astronomia e conceitos da vida cultural, científica e espiritual de todos os tempos e civilizações. O entendimento desta associação permite concluir que o conhecimento científico e a espiritualidade são duas caras da mesma moeda. Um conhecimento muito bem desenvolvido e estudado pelas culturas ancestrais. Mesmo sendo este um manual de astronomia ancestral dedicado a conceitos práticos e didáticos, nem mesmo aqui é possível desassociar a astronomia do entendimento espiritual e evolutivo da vida sobre a Terra. Todos podemos reconhecer quanto importantes e profundos são os conhecimentos e sabedoria ancestrais, que têm sido transmitidos nas diversas culturas, de geração em geração, em forma de ensinamentos teóricos de todas as ordens. No entanto, os conceitos práticos astronómicos que deram forma a esta sabedoria é o que a astronomia ancestral nos pode oferecer. A trama de espaço-tempo da Terra, descrita pela astronomia ancestral, é representada por um corpo, uma estrutura principal traçada pelo sistema de alinhamentos da Terra com o Sol, combinados com os ciclos e eventos lunares. Os ciclos lunares entrelaçam a teia de espaço-tempo da Terra com pequenos padrões cíclicos, com a mesma ordem, proporção e harmonia encontrados na dinâmica da Terra com o Sol. É desta forma que a pequena Lua descreve e reproduz, à sua escala e dimensão, todos os detalhes da nossa viagem na Terra pelo Universo. Se a Lua não existisse no nosso espaço-tempo, a trama da Terra seria muito pouco interessante. Possivelmente, nem sequer existiria aqui a vida que conhecemos. Quem sabe? A presença e influência da Lua na vida natural da Terra pode ser notada por tudo e por todos aqueles que aqui habitamos. A astronomia ancestral permite observar como a Lua participa também na construção do espaço-tempo da Terra. Não podemos estudar e conhecer a vida física e espiritual da Terra sem serem considerados os fenómenos e ciclos naturais causados pela proximidade e constante passagem da Lua, o nosso satélite. Quando estudamos a influência da Lua sobre a Terra de forma física na astronomia,
Sabemos que esta manifestação se faz sentir em simultâneo de forma psíquica ou espiritual. Este é um conhecimento considerado científico nas culturas ancestrais, sempre presente nos seus ensinamentos. A propósito da influência dupla, física e espiritual da Lua sobre a Terra, fiz uma publicação no blog de Astronomia Ancestral em 18 de novembro de 2024, A Lua na Astronomia Ancestral. Uma pequena abordagem sobre as possíveis relações arquetípicas da Lua na astrologia, em correspondência com os ciclos lunares estudados na astronomia. Nesta versão, os ciclos da Lua na astronomia ancestral, neste manual blog, vou fazer um pequeno resumo sobre a mecânica da Lua e da Terra explicada pela astronomia ancestral, um sistema astronómico que nem sempre coincide com os ensinamentos da astronomia moderna. Talvez possa parecer estranho pôr em causa um conhecimento já tão bem arrumado nos nossos manuais culturais, mas por que não mantermos as mentes abertas a novas possibilidades e diferentes perspectivas, já que os ciclos lunares e os conhecimentos da astronomia ancestral podem ser confirmados matematicamente e astronomicamente, com todo o rigor e com números inteiros e naturais. Os ciclos lunares que podemos encontrar descritos na astronomia ancestral e que se fazem ver e sentir na Terra são o ciclo de marés, as lunações e os eclipses. A dinâmica orbital entre a Terra e a Lua com o Sol é o que determina os ciclos lunares sobre a Terra. Também é importante termos a percepção de que os eventos lunares explicados e descritos nesta astronomia são apenas relacionados com as observações astronómicas realizadas a partir da Terra, exclusivas no nosso céu. A astronomia ancestral estuda os movimentos astronómicos observados unicamente a partir da Terra, onde as medições são à sua escala sobre as mesmas grandezas, minutos em tempo e espaço, onde o dia solar de 1440 minutos é a unidade astronómica. Este é o sistema de medição também para a Lua, mesmo que a órbita lunar seja independente da órbita da Terra. O ciclo de marés é possivelmente a manifestação da Lua sobre a Terra com mais consequências naturais sobre o nosso planeta, marcada pela agitação das águas dos oceanos, que resulta da dinâmica da rotação da Terra combinada com a translação da Lua. O vai e vem das águas dos mares, causado pela proximidade da Lua à Terra, transforma este ciclo lunar num evento de grande importância na vida natural do nosso planeta, apenas superado pelo dia solar. A Terra roda sobre si própria em 1440 minutos, o tempo necessário para dar um giro completo sobre o céu, o dia solar. Um ciclo marcado pelo dia e pela noite, manifestado pela influência do Sol sobre a Terra, no seu movimento de rotação. Enquanto a Terra, no seu movimento diário de rotação, percorre 1440 minutos no espaço, a Lua em translação avança 52 minutos, um desencontro que explica a razão porque o ciclo de marés é maior que o dia solar, tornando assim cíclico o movimento das águas. É desta forma que se pode confirmar astronomicamente que a Lua dá um giro completo em torno da Terra em cerca de 28 dias, ou que completa o seu percurso pela matriz 1440 minutos no ponto de vista do estudo da astronomia. É na viagem diária do nosso planeta, durante a rotação, que a pequena Lua acompanha a Terra. Com pequenos passos, avança também, ao seu ritmo, em seu torno, no espaço e no tempo, fazendo agitar as suas águas. Vamos imaginar.
que a superfície da Terra é a sua face. Enquanto a Terra roda sobre a sua face, o seu olhar roda também, sem nunca perder de vista a pequena Lua durante a viagem. Ponto por ponto, grau por grau na sua superfície, no espaço e no tempo, a Terra cuida e acompanha a sua cria, aproximando-se dela com o seu manto de águas. É no encontro no espaço e em cada momento no tempo do dia solar, entre a Lua e a Terra na sua superfície, que as águas acompanham a pequena Lua, num movimento de aproximação e afastamento progressivo que se torna mais intenso nas luas cheias e luas novas. É assim o ciclo das marés. Mesmo que se faça sentir durante o dia solar diretamente relacionado com a rotação da Terra, o ciclo de marés é determinado pela translação da Lua. Em termos de astronomia ancestral, a rotação da Terra e a translação da Lua são órbitas em contextos diferentes, com circunstâncias específicas para ambos os planetas, que devem ser estudados separadamente. Assim, o ciclo de marés é estudado e relacionado com a translação da Lua e com a translação da Terra. É na relação entre ambos os ciclos de translação onde podemos encontrar os primeiros sinais de harmonia e proporcionalidade entre as órbitas da Lua e da Terra. O sistema de cálculo da astronomia ancestral permite encontrar as diferenças e semelhanças de forma detalhada entre o movimento de translação da Lua em torno da Terra e a translação da Terra em torno do Sol. Uma astronomia que explica em que circunstâncias viajam ambos os planetas, quais as suas órbitas e quais os seus planos orbitais. O estudo das órbitas da Lua e da Terra na translação do ano solar é o primeiro passo para encontrar a sua relação de proporcionalidade. Aprendemos com a astronomia ancestral que os planetas não orbitam de forma linear. As suas órbitas são dinâmicas e circulares e que, para não desorbitarem, os planetas viajam sobre planos flexíveis e oblíquos nas suas órbitas, os seus planos orbitais. É um conhecimento da astronomia ancestral de que a obliquidade dos planos orbitais dos planetas modifica as suas órbitas no tempo e no espaço, tornando-se assim indispensável o seu estudo para se poder conhecer toda a trama de translação da Lua e da Terra. É essencial conhecer a obliquidade dos planos orbitais da Lua e da Terra de forma a podermos distinguir as diferentes perspectivas no espaço e no tempo entre a verdadeira órbita da Lua e os ciclos lunares avistados e sentidos na Terra. Ao serem conhecidas as órbitas e os planos das órbitas da Lua e da Terra, é possível descrever com todos os detalhes os ciclos da Lua e a dinâmica entre ambos os planetas. Com o conhecimento astronómico detalhado sobre os movimentos de translação da Lua e da Terra, a astronomia ancestral pode explicar o ciclo de lunações a cada momento ou no passo a passo de forma integral. O ciclo de lunações é um evento observado apenas na superfície do nosso planeta, onde estão implicados os alinhamentos sucessivos entre o Sol, a Terra e a Lua no espaço-tempo. Na astronomia ancestral, os movimentos de translação e rotação dos planetas são observados e estudados como ciclos com características muito diferentes no espaço e no tempo, mesmo que simultâneos e complementares. O ciclo de lunações é estudado pela astronomia ancestral sob a perspectiva da rotação da Terra e da Lua, um ciclo que permite explicar ao detalhe
as relações e circunstâncias em que se desenrolam os movimentos de rotação de ambos os planetas. No entanto, para explicar de forma adequada o ciclo de lunações relacionado com a rotação da Terra e da Lua, é necessário conhecer também os movimentos de translação da Lua e da Terra. A diferença astronómica encontrada entre o ciclo de lunações de quase 30 dias solares e a translação da Lua apenas com 28 dias é um fenómeno explicado pela astronomia ancestral de forma distinta da astronomia moderna. Em qualquer manual da astronomia da atualidade, a diferença encontrada entre a duração da translação da Lua com o ciclo de lunações é atribuída ao movimento de translação da Terra, enquanto na astronomia ancestral este fenómeno é explicado de forma matemática e astronómica, justificado pela diferença existente entre os planos orbitais da Lua e da Terra. É desta forma que na astronomia ancestral se considera que o ciclo de lunações é diferente do ciclo de marés, ciclos determinados de forma diferente na rotação e na translação da Terra e da Lua, onde existem leis e formas correspondentes, que podem ser explicadas pelas diferenças encontradas nos planos orbitais entre a órbita da Terra e a órbita da Lua. As lunações representam o ciclo lunar mais popular e fácil de identificar no céu, da lua nova à lua cheia, passando pelos quartos lunares. A luz solar que parece acompanhar a lua em órbita em torno da Terra. No entanto, não é bem assim. O ciclo de lunações não identifica a órbita da Lua diretamente, porque a Lua e a Terra observam-se sobre planos orbitais diferentes, e o que significa perspectivas diferentes para ambas, alterando o ângulo de visão, reproduzindo uma imagem distorcida, diferente da realidade. As lunações ilustram como a Terra vê a Lua desde a sua superfície, uma perspectiva bem diferente de como a Lua vê a Terra desde a sua órbita. As diferenças aparentemente inconciliáveis nos ciclos lunares permitem, afinal, encontrar muitas explicações astronómicas. E esta é a porta de entrada para o conhecimento que a astronomia ancestral e os calendários nos podem oferecer, retratando a forma de expansão e a ordem encontradas na viagem no planeta Terra pelo universo. Na explicação detalhada do ciclo de lunações, podemos conhecer a diferença de perspectiva entre as órbitas da Lua e da Terra e identificar os seus planos orbitais diferentes na rotação e translação. A forma racional em que a astronomia ancestral explica os ciclos e órbitas dos planetas permite visualizar toda esta viagem astronómica no espaço-tempo de forma gráfica. A dança da Lua e da Terra. No encontro e desencontro cíclico no tempo e no espaço, dois planetas em torno um do outro, duas órbitas que se cruzam no céu. Quando a Lua mergulha sobre o plano da Terra em direção ao sul e quando emerge do plano da Terra em direção ao norte, numa interseção cíclica, na órbita da Lua e no plano orbital da Terra. Este é o ciclo nodal da Lua e da Terra. A Lua orbita em torno da Terra e em cada volta que dá, tem que perfurar o plano orbital do nosso planeta, duas vezes, uma vez de baixo para cima e outra de cima para baixo. Os pontos onde a Lua interseta o plano orbital da Terra são os nodos lunares. Quando a Lua vem para cima do plano orbital da Terra, cruza o nó norte e quando vai para baixo, cruza o nó sul. Estes pontos são variáveis no plano orbital da Terra, assim como na órbita da Lua.
novamente, por causa da diferença dos planos orbitais de ambos os planetas. O ciclo nodal é um ciclo muito bem conhecido e descrito pela astronomia ancestral, determinante na estrutura do calendário sagrado, o Tzolk'in, das culturas maia e azteca. O contexto astronómico, onde são determinados os nodos lunares, é explicado pela astronomia moderna de forma bastante abreviada, apontando o nó norte e o nó sul na órbita do ano solar da Terra, para identificar os pontos dos eclipses. O acompanhamento integral do ciclo nodal no espaço-tempo traz consigo muitas informações astronómicas importantes sobre a Lua e a Terra. Os nodos lunares têm um lugar de destaque no espaço-tempo da Terra e na construção da sua malha. É a partir do ciclo nodal que a astronomia ancestral explica e descreve o ciclo de eclipses no passo a passo com todos os detalhes. O estudo e acompanhamento do ciclo nodal é importante por envolver o ciclo de lunações numa cadeia de luas novas e luas cheias a norte ou a sul do plano orbital da Terra, assim como se pode ali identificar em que ponto da órbita da Lua é que as lunações têm lugar, uma referência importante na observação e estudo da cadeia do ciclo de eclipses. O ciclo nodal faz parte do conhecimento da astronomia ancestral, sempre presente nos calendários. É neste ciclo lunar que é possível conhecer a verdadeira órbita da Lua e determinar a cada momento em que ponto da sua órbita a Lua observa a Terra. Os nodos lunares permitem-nos conhecer a órbita da Lua e identificar se as lunações acontecem a norte ou a sul do plano orbital da Terra. Para descrever o passo a passo do ciclo de eclipses, é fundamental acompanhar a dinâmica do ciclo nodal com o ciclo de lunações. Quando no ciclo de lunações acontecem os alinhamentos entre a Lua, a Terra e o Sol, nas luas novas e luas cheias, e se estes momentos coincidem com a passagem da Lua sob o plano da Terra, transitando de sul para norte ou de norte para sul, são estes os momentos em que acontecem os eclipses. Blog Manual de Astronomia Ancestral, 2 de dezembro de 2024. Obrigada por ter estado aqui. Até à próxima.